vamos lá então. Eu estou recebendo aqui hoje, boa tarde, doutor José Chiachiri Neto. Falei certo? Certíssimo, Bárbara. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre um assunto que é um assunto um pouco complicado, né? Exato. Mas é muito importante a gente falar sobre o assédio, abuso sexual, né? E o doutor aí já tem uma experiência. Quantos anos já, doutor? 22 anos de carreira. Só 22 anos, né? Pois então, estamos aqui com um dos melhores profissionais do Brasil para a gente falar sobre esse assunto. Doutor, eu já quero começar a te perguntar, né? Como que a gente define um assédio? Olha, Bárbara, a questão do assédio é muito importante e é importante que todos saibam, né? É um assunto que vem se propagando, é um crime que a gente tem que evitar, né? Mas o que a gente vê hoje, e é importante esclarecer, é um desconhecimento grande do que é exatamente um assédio, do que é um assédio sexual. O assédio sexual, ele é normalmente realizado dentro das relações de trabalho. Então, é um indivíduo que quer manter algum tipo de relação sexual com a outra pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, e que usa da sua superioridade hierárquica para, então, obter uma vantagem sexual. Constrange aquela pessoa. Esse é o assédio sexual propriamente dito. O que nós vemos hoje é um erro no uso da palavra assédio, porque tudo virou assédio, e não é exatamente assim. O assédio tem que ter uma relação de trabalho ou uma relação de ascendência, ou seja, o assediador tem que ter uma ascendência sobre a vítima. Pode ser um líder religioso, pode ser um professor ou pode ser um chefe no trabalho. Essa é a definição específica de assédio sexual que está tipificada no Código Penal. E geralmente isso vem de uma forma verbal ou física? Qual que é a diferença? Porque tem, né, o assédio... Tem. De todas as formas. Ela pode ser verbal, né, com gracejos inconvenientes, ou ela pode ser física, com a mão em algum lugar, alguma coisa nesse sentido. Então ela pode vir de todas as formas. E é importante distinguir também. Há vários tipos de assédio, né? Tem o assédio moral, que é aquele especificamente nas relações trabalhistas, que é o chefe que chega para funcionário e fala: você não consegue fazer isso, você não é competente para essa função, você não pode subir de cargo. Esse é o assédio moral. O assédio sexual é, como o próprio nome diz, um assédio, uma tentativa de obter alguma vantagem sexual daquele que é seu funcionário ou a sua funcionária. Importante dizer, o assédio sexual não necessariamente é feito pelo homem, pode ser feito pela mulher superior à hierárquica também daquele funcionário, Então ambos podem sofrer isso, mas é óbvio que nós sabemos que ainda na nossa sociedade o uso comum do assédio é entre chefes superiores hierárquicos com funcionárias, Mas com o empoderamento da mulher, nós entendemos que também cresce hoje o assédio da mulher para com o funcionário também. Você então já tem vivido isso, tendo mais casos de mulher com relação a um... Mas não, estão existindo alguns casos começando a aparecer. Também de mulheres chefes assediando funcionários. Tem aparecido na nossa prática criminal. É complicado, né? Porque você está ali no teu ambiente de trabalho, um ambiente onde você precisa ali ter seriedade, onde você precisa estar bem psicologicamente. E aí muita gente recebe esse assédio e a pessoa, muitas vezes, doutor, ela fica paralisada, ela não consegue reagir, né, em relação a isso. Então, por exemplo, se eu estou vendo um colega meu de trabalho que está passando por um problema desse, eu posso interferir? Ou porque seria omissão se eu não interferir? Não, omissão não. Você pode interferir comunicando os canais competentes. Você falou: olha, a minha colega de trabalho está passando por isso. Mas se aquela colega de trabalho ou aquele colega de trabalho não confirmar aquela versão, não vai existir o crime propriamente dito. Não vai se abrir um inquérito penal e aquilo não vai ser apurado. Que pode ser apurado de duas formas: sindicância interna, né? E também, paralelamente, um crime, um inquérito penal, uma ação penal.
Tá? Há vários dos casos que a gente pode citar, casos que já saíram na imprensa e que podemos comentar. Nas próprias redes de televisão aconteceram muitos casos. Se você quiser citar alguns aí, você cita, mas há casos. E todos, a maioria desses casos, foram nominados como assédio e não eram. Tá? Olha! Muitos foram nominados como assédio e com uma denominação errada. Porque existe o assédio, que é constranger alguém dentro das relações de trabalho. Tem uma relação antes entre aquele homem e aquela mulher. Né? Existe algum tipo de relação antes. E existe outra forma, outro crime definido recentemente no Código Penal, que veio através, inclusive, da lei Carolina Dickmann, que é o crime de importunação sexual. Muitos, todo mundo confunde, todo mundo confunde o que é assédio, o que é importunação sexual, porque todo mundo acha que é assédio. Não é bem assim. Por exemplo, a importunação sexual é aquele indivíduo, ela começou também esse crime, que fazia aquela encoxada no metrô, tá? Dava aquele jeitinho, um crime horroroso, Sim. Um crime horroroso, mas é uma importunação. Aquele indivíduo nunca viu aquela moça, ou aquela moça nunca viu aquele indivíduo. E ele vai lá e, esfrega nela de alguma forma, tal. Isso é uma importunação sexual. Vejam bem que nesse mesmo crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos, 5 anos, existem também os compartilhamentos de internet. Então, se o casal, se o namorado, ou a namorada, o ex-namorado, ou a ex-namorada compartilha a foto, que foi o caso da Carolina Dickmann. Sim. Não foi exatamente isso, na verdade teve o computador invadido. Computador. Mas pode ser o casal, ou de qualquer forma, compartilhar a foto de outra pessoa, homem ou mulher, nu ou praticando sexo, é um crime punível de 1 a 5 anos. Uau. Então, a pessoa que recebe aquilo hoje tão frequente no WhatsApp, pense 2 vezes antes de compartilhar. Com certeza. Porque compartilhar uma foto de uma pessoa nua ou fazendo sexo, ou, muito terrível, acontece isso, compartilhar cenas de estupro. Isso é um crime terrível. Compartilha-se isso muito hoje. Infelizmente, compartilha-se isso. É um crime grave. Se você compartilha, se você faz qualquer coisa sem o consentimento daquela mulher ou daquele homem que tirou aquela foto, é crime. Tá? Deixa bem claro que é crime, a pessoa fica sujeita a sofrer uma ação penal e vai ter muita dor de cabeça. Na internet hoje a gente vê que os crimes eles vão evoluindo, né? Que eles são muito criativos. E hoje tem um novo golpe que uma pessoa começa a falar com a outra, aí a pessoa se envolve lá e aí a pessoa manda a foto e depois ela descobre que é um golpe e a pessoa pede dinheiro para não colocar as fotos na internet. Exatamente. É também um tipo de assédio. E como é impossível pegar essa pessoa? Não, há vários mecanismos para pegar através do rastreamento de ID. Pode se rastrear. Hoje nós temos aqui em São Paulo a Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos, que é inclusive aqui perto, e ela rastreia pelo ID. Encontra mesmo, tá? Encontra mesmo a pessoa, vai rastreando, acha e vai atrás e pode prender. Dependendo do crime que a pessoa fizer, pode prender. Nesse caso específico que você está falando, não entra só importunação sexual, há uma série de coisas. Há um golpe, há uma tentativa de crime contra o patrimônio, uma série de coisas, estelionato, apropriação indébita, entram outros crimes aí também. E o abuso sexual, então, ele é diferente do assédio. Então, vamos deixar bem explicadinho o pessoal que está em casa, a diferença desses dois, porque realmente, a gente ouve aqui, ouve lá, mas a gente não sabe direito, Então, o abuso sexual, doutor, agora, eu queria que você falasse... O abuso sexual, hoje, ele está incluído mais também na importunação sexual. Que é esse que aconteceu um caso específico também de um jovem que ejaculou numa moça no ônibus. Vocês devem lembrar, isso foi muito divulgado pela imprensa. Isso é um abuso sexual incluído na lei de importunação. Há vários casos onde teve um caso de um ator famoso que
ele foi até penalizado, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Sim, Lembra desse caso? Recordo. Não vou citar o nome Sim. dele, que não é o caso, mas a imprensa divulgou muito isso. Disseram que ele assediou uma figurinista. Pois é, não foi assédio aquilo lá. No meu entender, no que eu pude ler, óbvio que eu não funcionei no processo, não fui advogado nem dele nem dela, vou deixar bem claro isso. Estou falando pelas notícias que eu tive e pelos casos que a gente estuda. Aquilo foi uma importunação sexual, mas ela não foi para a polícia, a figurinista não foi para a polícia, o caso não virou um caso criminal, mas teve uma repercussão gigantesca na mídia e o ator foi aposentado precocemente, vamos dizer. Foi isso. Pendurou a chuteira, né? Pendurou a chuteira. Tem outro caso de um técnico de futebol também famoso. Sim, tem muitos, né? Muito. Por quê? Será que é por causa do poder? Existe. Existe um certo fetiche nisso aí. Né? É importante explicar também. Se a relação, o tipo de relação for consentido, né, entre o homem e a mulher, não há crime. Sim, né? sim. Há uma diferença também importante, Bárbara, explicar isso. Tá. Porque uma coisa é uma paquera. Uma coisa é uma paquera via rede social, você curtir um negócio aqui e tal, e começar a bater um papo, um flerte. Isso é uma relação comum, as pessoas podem namorar, não são proibidas de namorar, isso é normal. Agora, outra coisa é a insistência forçada, o que passa a ser um constrangimento. A partir do momento que passa a ser um constrangimento, que é o crime de stalker, inclusive, hoje já existe a lei sobre isso, aí sim passa a importunar outra pessoa e aí vira um crime. Mas existe, e a gente tem que preservar também aquela relação bonita, aquela paquera. Existe ainda. Não pode acabar. Óbvio, é a parte existe. mais gostosa do começo de um relacionamento, né? E o ponto principal, se houver consentimento entre os dois, não é crime. Então, muitos casos, pode ser que houve um consentimento. Tá. Isso a polícia vai apurar, o Ministério Público vai apurar durante a investigação. Mas o que a gente fica aflito um pouco, e um pouco até pesaroso, é que às vezes a própria imprensa condena a parte antes de se apurar. Né, de chegar nos especialistas ali, né? É bem complicado. Realmente a gente tem que sempre saber a versão, né? Toda história tem dois lados, né? Sim. Então, a gente sempre tem que estar atento para a gente também não ser injusto com ninguém. Tem um caso, Bárbara, de dois humoristas famosíssimos também, né? E esse caso, pelo que eu li, também não vou comentar quem são, mas esse caso, pelo que eu li, seria sim assédio sexual. Assédio, sim. Porque um dos humoristas era superior hierárquico da outra pessoa. E houve ali o intuito de manter alguma relação não consentida. Certo. Houve um intuito disso. Nesse caso específico, pode se tratar como assédio. Tá. Em muitos outros casos, no caso do outro ator mais velho global, no caso do técnico de futebol, não foi assédio. Foi eventualmente uma importunação. E para a gente denunciar, né? Então a pessoa está passando por um abuso, por um assédio ou uma importunação, a denúncia é sempre igual, no mesmo lugar. Como é que funciona para denunciar? Olha, se for pela internet, você pode ir direto na Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Isso é pela internet. Se for uma agressão mais física, se ela já se perpetuou fisicamente, você pode ligar no 180 e denunciar. Isso para qualquer tipo de violência. A nossa OAB, que agora tem uma presidente mulher, a primeira presidente mulher em 90 anos, Patrícia Vanzolini, que eu tenho a honra de fazer parte do Conselho Seccional, Conselho Estadual, abriu um canal via Comissão das Mulheres Advogadas, junto com a OAB Nacional, também para receber esses casos de assédio. Por enquanto, ainda está para receber casos de assédio de advogadas, mas vai abrir para toda a sociedade. Então, é um canal que vai ser aberto pelo site da UAB, que vai receber todos e qualquer tipo de reclamação de assédio contra mulheres especificamente.
tá? Certo. Nesse caso. Tem números disso, doutor? De quantas mulheres no Brasil por minuto, por hora? Tem números? Olha, eu não tenho os números exatos, viu, Bárbara? Mas é bastante. É muito, bastante. Né? É muito caso, sim. Porque aí não só isso, né? Não só os abusos sexuais, mas a violência doméstica cresceu durante a pandemia, né? O desgaste das relações pessoais, convivendo no mesmo espaço físico, logicamente trouxe um aumento da violência doméstica. Isso é triste. Isso é triste, mas é uma realidade. Aumentou sensivelmente os casos de violência doméstica. Acho que tanto a violência doméstica quanto os crimes na internet, acho que também aumentaram muito, né, doutor? A gente estava até um tempo desses aqui no programa também comentando, mas vale salientar, e eu até fiquei um pouco chocada, uma série que está passando de um cara que deu um golpe numa rede social, e ele não aconteceu nada com ele. Ele fez praticou vários crimes, mas só que como as pessoas davam o dinheiro para ele de uma forma que ninguém, ele não era obrigada, né? Ela não era obrigada, mas ele conseguiu manipular, e eu achei assim, fiquei pensando, como que a pessoa não se enquadrou em nenhum... Isso aí também tá certo que é um pouco de ficção isso, mas eles contam esse caso como baseado em fatos reais. Mas é uma psicopatia, né? Porque a pessoa tinha o dom de envolver aquela outra pessoa e a outra pessoa, por livre e espontânea vontade, entregava o dinheiro ou entregava algum bem, etc. Nesse caso, pode se configurar, existe também um tipo de... Não é um crime exatamente tipificado no Código Penal, que é o estelionato sentimental. Existe? Existe esse termo, mas não é exatamente uma configuração. Não é considerado... Não é. O estelionato é uma coisa, é um crime contra o patrimônio, mas que pode estar dentro disso aí. Você pode configurar o estelionato sentimental dentro desse caso aí que você está falando. Porque... a pessoa é envolvida sentimentalmente e aí sim ela sofre um crime contra o patrimônio. O agressor vai responder pelo crime de patrimônio, mas o caso em si tem a denominação de estelionato sentimental. Nossa, para você ver, né? Como a coisa é mais maluca do que a gente possa imaginar, né? Que está acontecendo hoje. Tem algum caso, doutor, que você se recorda, assim, que foi uma coisa, assim, também bizarra, vamos colocar essa palavra aqui, que aconteceu que você, quando viu ali, falou, uau, isso está acontecendo mesmo? Teve algum caso assim? Eu tive vários casos e tem um caso do meu escritório que tomou proporção, ele foi parar no filme do Oscar, um filme do Oscar que falava sobre assédio, também foi citado esse caso. Era um caso de um líder religioso acusado de crimes sexuais contra menores, né? E esse líder religioso, ele garantia que não tinha feito nada mesmo. E ele foi penalizado na primeira instância, na segunda instância nós absolvemos ele em parte, e na terceira instância em Brasília nós absolvemos ele totalmente. Ele morreu sem saber da última sentença. Uau. Pois é, ele foi inocentado de tudo, né? Ele foi completamente inocentado, mas a sentença dele final saiu poucos dias depois da morte dele. Nossa, é complicado, né? A gente falar de um assunto realmente que mexe com muita gente. E o abuso ou o assédio, até mesmo verbal, né? Também desestrutura muito a pessoa, né, doutor? A gente vem falando sobre o assédio, a parte física e tal, mas e o verbal? O verbal, Bárbara, e inclusive é importante dizer também, porque a sequela de quem realmente sofreu um crime sexual é muito grave, tá? Uma criança marcada por um crime sexual, ela é marcada para o resto da vida. Uau. Então, realmente, quem comete esse tipo de crime tem que ser severamente penalizado, porque o abalo psicológico é uma coisa muito difícil de ser consertada. Tá? A vida vai passando, existe tratamento para isso, mas assim, a gente vê que em muitos casos aquela criança que teve ou sofreu algum tipo de abuso sexual, falando no caso de crianças, né? Sim. Aquela criança, ela
sempre vai ter alguma repulsa, dificilmente ela vai curar aquele trauma que ela teve. Estamos de volta aqui no Sempre Melhor, nessa tarde de terça-feira. Bom, você sabe que o nosso encontro vai até às 18 horas, então eu quero que você fique aqui com a gente coladinho, tem muita coisa para rolar ainda no nosso programa. Eu tô aqui num super bate-papo com o Dr. José. A gente está falando um pouco sobre crimes, né? Os crimes de abuso, né? E a gente estava conversando aqui e nós nos lembramos de um caso, né, de uma apresentadora onde ela sofreu ali, eu não sei se é abuso ou assédio, aí você me corrige, doutor, onde ela foi perseguida e chegou até a morte desse assediador. Enfim, eu queria que você me contasse um pouco sobre essa questão. Qual foi o tipo de crime que aconteceu, né? E a penalidade, porque foi uma loucura isso que aconteceu, né, doutor? Foi um caso muito emblemático, Bárbara, e você está começando a ter muitos fãs, fica esperta aí, viu? Porque, olha, a Ana Hickman, ela foi perseguida por muitos anos hoje a gente classifica como stalker, né? Então ela era perseguida via rede social e esse stalker também perseguia ela fisicamente. Então ia no estúdio, ia na porta do estúdio, ia em vários lugares onde ela ia, ele ficava seguindo a vida dela, né? Era mais uma questão, eu acho que nem chegava a ser um crime sexual, me parecia mais uma psicopatia. E certa vez ele conseguiu entrar no condomínio, ela estava em Belo Horizonte, ele conseguiu entrar onde ela estava e começou a travar uma luta corporal com o cunhado dela. O cunhado dela se sentindo também, né, a sua vida ameaçada ali, com aquela luta corporal, me parece que esse perseguidor também estava armado, o cunhado sacou de uma arma e veio a matar esse perseguidor, né? Um caso muito emblemático, um caso triste, né? Porque poderia ter culminado com, né, alguma lesão para artista, né? Então existem essas coisas, né? Quem está no meio artístico, principalmente, fica à mercê desse tipo de coisa. A gente tem que se precaver, né? A gente tem que se precaver um pouquinho. E aí, no caso, o cunhado não foi Não, acusado. O cunhado, não. Aí foi legítima defesa. Foi legítima defesa. Ele não foi apenado. Respondeu um processo, mas não teve pena. No caso, então, por exemplo, de um abuso, se a vítima se defende, ela ela não entra como criminosa ali, né? Se é uma legítima defesa. Não, é uma legítima defesa, ela não sofre pena, não tem pena nenhuma. Óbvio que vai ter uma investigação, uma apuração, mas ela não sofre pena nenhuma, ela está se defendendo de um crime, né? Defendendo a própria pele. Sim, isso é natural. E não tem muito, né, um instinto natural da pessoa. Né? E que pena que são aplicadas, doutor, no caso, então, do abuso e do assédio. A gente estava falando até sobre os crimes sexuais, você falou que são vários também. Né? Os crimes sexuais é uma enormidade dentro do Código Penal, porque você pode ter estupro, né? Você pode ter atentado violento a pudor, são vastos. É que hoje se classifica tudo como assédio, como eu disse. É errôneo classificar-se tudo como assédio. Mas, enfim, por exemplo, no crime de assédio, você tem uma pena de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos no assédio. E ela pode ser aumentada dependendo das qualificadoras, né? Se concretizou, se não concretizou, se teve violência, se não teve violência. A importunação sexual, que é aquela que nós falamos da encoxadinha do metrô, etc., aquilo pode ter uma pena maior, né? De 1 a 5 anos. Né? Compartilhar o vídeo, se você é ex-namorado da pessoa, uma pena maior ainda. Né? Então, é bom ficar de olho nisso aí. Né? Então a gente vê aí que é algo realmente perigoso, né? Que a gente tem que ter uma atenção aí até com quem você vai se envolver, qual a forma também, né, de intimidade que você vai aí. Hoje a internet está aí, mas toma cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado. E, doutor, acho que o Renato tinha uma pergunta para fazer para você, né, Renato? Que você queria falar. A gente estava falando... O senhor conhece o Moacir, é isso, doutor? O Renato é o seguinte, ele falou que as donas de casa estão prestando atenção na torta, os donos também. Eu estou aqui babando na torta do Moacir e eu sou cozinheiro amador
E daqui uns 5, 7 anos eu quero vir aqui e tá naquela bancada lá, viu, Bárbara? Não, já vai vir semana que vem já, doutor. E ele tem o detalhe do queijo mascarpone que eu achei o máximo ali. Essa eu não sabia, Moacir. É criar, sair da mesmice. Muito bem, parabéns. Tô com água na boca. Põe X em tudo, viaja na maionese, 51 anos também, né, Moacir? Não é isso, tem que né, usar a criatividade, longa. né? Que delícia. Uma história longa e bonita do Moacir, né? É, muito demais. Eu vou contar só um rapidinho. Eu tenho um problema, entre aspas. Eu cozinho, invento, crio, escrevo da 1 às 5 da manhã. E você dorme que horas, Moacir? Mas dormir é perder tempo, né? Tem muita coisa na cozinha para fazer do que dormir. Não é brincadeira, eu durmo sim. Não, mas eu amo a madrugada para fazer a receita e para escrever a receita, trocar ingredientes, etc. Entendeu? É gostoso criar, né? Bárbara, você lembra que na semana passada, se não me engano, veio um escritor aqui, Sim. o Daniel Max, né? Isso, que Daniel. veio aqui e eu comentei a respeito disso, dos Da autores, madrugada, né? da madrugada. Sim. E aqui nós temos o cozinheiro também na madrugada. Olha aí. Sempre, o compositor também, a maioria dos compositores estão sempre na madrugada. Tem Eu faço petição de madrugada também, viu, Moacir? Eu faço petição de madrugada. Aí eu brinco, outra coisa eu incorporo um chefe francês, da 1 às 2, que é chique. Das 2 às 3, um americano, que é chique. Depois um alemão e depois outro que vocês quiserem, bem chique. Agora, das 5 até o dia seguinte é um baiano porreta, que senão você não dá conta. O brasileiro é o bicho pra pega. aguentar, né, Moacir? Olha, cozinheiro da madrugada, essa é a primeira vez, mas muito bom. Então, doutor José, a minha pergunta é o seguinte: como que nós conseguimos colocar a favor do homem a defesa dele quando nós vemos que uma mulher está chantageando? Porque há casos e casos. Tem casos mesmo que aconteceu o assédio, mas tem casos que mulheres já vêm, você me tocou, você me esbarrou, e até o delegado ter a prova e ficar a favor. Como que fica na mente do delegado dele ficar a favor do homem, que o homem está certo, que ela está chantageando? Como é que a gente consegue decifrar isso? Muito boa pergunta, Renato. Porque, igual tem, né, o agressor, tem aquele que pode também ser acusado de ter agredido e não ter feito nada. Sim. Existem muitos casos assim, muitos casos. Há um caso emblemático, que foi recentemente, como saiu muito na mídia, a gente pode falar. O caso do Neymar, né? Ele foi acusado de um suposto crime sexual e o que acontece? O delegado fez uma apuração muito fina, muito específica. O que é isso? Ela disse que tinha um vídeo. De repente, esse vídeo sumiu. Ela disse que tinha marcas no corpo, a suposta vítima. De repente, não tinha mais marcas no corpo. E aí, ela disse que tinha uma troca de conversas. De repente, não tinha mais. Quer dizer, foi se apurando no transcorrer do inquérito penal de que aquela versão da suposta vítima corroborada, o que a gente fala corroborada? Partilhada, assim, com outras provas do inquérito, não batiam. Então, aquela versão dela não batia. E aí, com base nisso, com base em tudo, outras testemunhas, né? Parece que já tinha um histórico dela ter falado isso com outra pessoa, tal. E aquilo, aquela ação acabou sendo arquivada contra o Neymar. Então, provou-se por A mais B, do que a versão daquela moça não era verídica, né? Ou então houve uma relação consensual, é o que eu disse antes, agora há pouco. Se for consensual, não é crime. As pessoas podem se relacionar, devem se relacionar, de todos os gêneros, devem se relacionar mesmo. Agora, sempre com consenso, né? O consenso das duas partes é fundamental. Isso é fundamental e isso exclui qualquer tipo de crime. Entendi. E tem muitos pais, você tinha comentado um pouquinho antes na entrevista a respeito da Hebe, você comentou que ela chegava, dava selinho nos cantores, nos atores, apresentadores, e se chegasse a um ponto dela querer dar um selinho e o apresentador, o artista fizesse a negação, tudo bem, poderia ser, como você disse, né? Importunação sexual, de 1 a 5 anos, olha que horror. No caso de família, tem algum problema? Porque já aconteceu de pais colocar o filho no colo, ou então ficar dando selinho. E já aconteceu, eu já tive casos, até mesmo na igreja, eu como pastor,
de parentes e amigos de querer denunciar o próprio pai por ter o filho dele, filho ou filha no colo, ou então de dar selinho na boca. Explica um pouquinho sobre isso. Olha, Renato, isso aí vai de caso a caso, né? Cada família tem um costume, né? É difícil você entrar nos costumes de uma família, né? Você mudar aquilo. Mas é evidente que algumas coisas a gente poderia evitar, né? Hoje em dia, não só pelo politicamente correto, mas nos dias de hoje, se a pessoa quiser se precaver, por exemplo, tomar banho com a criança do lado. Eu tenho minha filha de 9 anos, eu não tomo banho junto com ela, completamente nu, né? Não faço isso. Coisa do selinho, tem cultura que a pessoa dá selinho, né? Como é que você vai condenar isso? Não pode se condenar. Na verdade, é uma aberração. Se a família tem aquele costume, que continue, né? Mas é uma coisa interna da família. De novo dizendo, é consensual. Isso que eu brinquei da Hebe, é que eu falo que hoje há um excesso também, tá? Há um excesso do politicamente correto no sentido de penalizar qualquer tipo de ato, né? Era uma dama, a dama da TV brasileira, a maior apresentadora que a TV já teve, e dentro do contexto do programa dela, ela dá um selinho, né? Dá um selinho na pessoa. Se a Bárbara quiser me dar um selinho, fica à vontade. Mas tinha um contexto, era uma artista, né? Tinha um contexto. Muito difícil uma pessoa que vai falar não, né? Daquele ato dela. Tudo tinha um contexto. Então, tudo vai de caso a caso. Até quando chegava lá, já sabia o que ia acontecer. Então a pessoa já ia, né? Não já era uma ia coisa, preparada era uma para uma brincadeira, para uma brincadeira. E geralmente também tem essas questões. Há brincadeiras que têm cunho lascivo. O que é o lascivo? É cunho de querer levar para uma questão sexual. Sim. Mas há brincadeiras que não. Entendeu? Porque senão também aí a vida acabou, então. A vida fica sem graça chata, demais. Fica tudo chato, então, tudo é crime, tudo, né? Tudo é fica crime, uma você coisa... não poder brincar com uma amiga, brincar com a Exatamente. pessoa, brincar com a sua filha, com o seu filho, não tem graça, não tem sim. graça. Né? Olha, doutor, o papo tá muito bom, que delícia, né? Mas a gente tem o nosso tempo aqui, mas eu quero que você deixe as suas redes sociais para quem quiser acompanhar, saber um pouquinho mais, né, sobre a tua profissão e acompanhar também o teu dia a dia. Por favor, deixa as suas redes sociais pra gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado pelo convite, Renato. Eu deixo o meu Instagram, estamos aí há mais de 20 anos na área, na advocacia criminal. Meu Instagram é @chiachirineto. Eu dou palestras sobre esses temas e queria cumprimentar vocês aqui, né? Obrigada. A Rede Mais TV, o programa, que está um sucesso. Muito bom. Então, o Instagram lá fica @chiachirineto. Tem o meu Instagram. Fico à disposição.